Hoje também é o Dia da Ave. Para a gente saber um pouquinho mais sobre a ave, vamos conversar com o Dr. Antônio Silveira, ele que é juiz de direito, estudioso em ornitologia, também ambientalista, um defensor da natureza, não é mesmo, doutor Antônio Silveira? Muito boa tarde. Boa tarde, Cleusa Dourado e os ouvintes. Viver é melhor, né? Mais uma vez participando aí com vocês, desse dia importante aí, o Dia da Ave no Brasil, né? Então estou à sua disposição para a gente conversar sobre esse assunto aí. Existem os birdwatching, que se chamam. Os birdwatching são as pessoas que saem para observar as aves, né? Ela pega um binóculo e tal, vai observar as aves. Esse grupo de pessoas, parece que tem 80 milhões de pessoas no mundo. Nos Estados Unidos e na Inglaterra são os principais países. Isso é um fator econômico excepcional para o ecoturismo. Veja a importância que as aves têm em termos econômicos. Essas pessoas fazem excursões, lotam hotéis, gastam economias para ver as aves. Isso não estou falando de 100 pessoas, 2.000, 5.000, estou falando de 80 milhões de pessoas, né? Então veja que as aves também têm um fator muito importante, além dela em si, né? Um fator muito importante econômico para um país, e pode ser explorado nesse sentido, como uma fonte de renda para um país. E o Brasil é um dos que mais poderia explorar isso, né? Dentro do seu ecoturismo, os birdwatchers, as pessoas que saem para esta atividade, que é uma atividade muito prazerosa. Você pega o binóculo, você passeia, fica num hotel, sai para ver as aves, fica curioso para identificar, aprofunda os estudos, e daí para frente você passa a ser o estudante da ornitologia, ainda que amador e tudo. É um hobby muito interessante e que deve ser divulgado, né? E faz com que as pessoas desenvolvam a sua sensibilidade para as coisas da natureza. Terapia maravilhosa que a pessoa faz, não, doutor? Nós precisamos, né? Cada um da sua área tem os seus problemas, né? Nós aqui da área jurídica tratamos com os problemas das pessoas, são coisas graves e tal, então é um trabalho pesado, né? Então isso torna-se um hobby muito, muito gostoso, pelo menos a mim me satisfaz muito. E no caso para a pessoa que ela que quer ser um observador de aves, então ela precisa de poucos recursos, no caso um binóculo. Aqui a gente tem uma matéria do senhor que saiu inclusive no jornal Grupo ABCD de Jornais, Opinião, e ele aqui diz, né, que a pessoa precisa só de um binóculo, botas para ter cuidado com as cobras, né, se proteger. É pouca coisa, né, doutor? E a pessoa tem uma terapia aí que não vai custar quase nada, não é verdade? Então sempre que tem essa época assim, eu acabo escrevendo algumas coisas, né, como escrevi 2 matérias agora sobre isso, né. Então eu falo que é simples, a pessoa tem que ter a vontade, tem que ser uma pessoa curiosa, né. A pessoa curiosa tem que gostar, acaba sendo um motivo para a pessoa passear, estar junto com a natureza, né? E basta uma praça pública, né? Se a pessoa não tem condição de ir numa floresta ou viajar, basta uma praça pública, né? Basta um terreno baldio do lado, né? A pessoa sair na rua, numa fazenda, num sítio também, você sai com um binóculo, você sai vendo as cores das aves, com binóculo você vai ver as cores das aves pequenas à distância, você vai ver que é muito mais bonito que aquela ave que você vê à distância, apenas a silhueta, né? Parece que não tem cor e tal. Você põe o binóculo e você vê os coloridos e tal, e começa a ficar curioso, né? Você começa a estudar depois, aí é uma bola de neve. É verdade. Doutor Antônio Silveira, eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Viver é Melhor, hoje falando sobre a ave, justamente no Dia da Ave. Muito obrigada, esse nosso convite aí permanente para que o senhor venha em outras oportunidades, trazendo outras informações para o nosso ouvinte, tá bom? Muito obrigado, Cleusa, e um abraço a todos os seus ouvintes aí. Estamos à disposição para falar sobre as coisas bonitas da vida, as coisas da natureza e as aves. Ok, muito obrigada, uma boa tarde ao senhor. Obrigado. Conversamos com o Dr. Antônio Silveira, juiz de direito, estudioso em ornitologia. Ele é ambientalista e um defensor da natureza hoje no Dia da Ave.